O diretório do PTB do Rio de Janeiro pretende lançar o deputado Daniel Silveira como senador. Yasmin Costa, agora com a gente. O parlamentar tem ganho projeção no Congresso em meio ao embate entre o governo com o STF. Boa tarde. Oi, Cláudia. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. Pois é, o deputado Daniel Silveira tem sim ganhado uma certa projeção aqui dentro da Câmara dos Deputados diante de toda essa repercussão do caso dele envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, e o nome dele tem circulado aqui dentro da Câmara dos Deputados, não só por conta disso, mas é porque o partido do deputado Daniel Silveira, o PTB, ele indicou, por exemplo, o parlamentar para cinco comissões aqui dentro da Câmara dos Deputados. Só para a gente ter ideia, ele agora é membro titular da CCJ, que é considerada aquela comissão mais importante, porque é ela que analisa ali para a entrada de um processo aqui no Congresso Nacional, por exemplo, a constitucionalidade ou não da matéria que vai caminhar aqui dentro da Câmara dos Deputados e depois vai ao Senado para também ser analisada. E ele também foi eleito o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Começou a circular aqui uma informação de que, com relação a ele ser membro titular da CCJ, havia uma sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira, que iria retirá-lo dessa vaga de membro titular da CCJ. Mas a gente procurou várias pessoas para tentar entender se isso é realmente viável. A gente ligou para o presidente da CCJ, o deputado Arthur Maia. Ele disse que quem pode fazer retirar ou manter um parlamentar como membro titular de uma comissão, no caso da que a gente está falando, a CCJ, é somente o líder do partido aqui na Câmara. A liderança do PTB não disse, não sinalizou que deve fazer isso. Outros parlamentares que são ali aliados do deputado Daniel Silveira também disseram que não estão sabendo dessa possibilidade de que o deputado Daniel Silveira possa ser retirado da CCJ. Mas o que eu ouvi muito aqui dos parlamentares foi o seguinte, que toda essa situação envolvendo Daniel Silveira, isso enfraquece, na verdade, os parlamentares, não só Daniel Silveira, mas todos os parlamentares que são aliados a ele, que fazem parte aí dessa base do governo, enfraquece eles aqui na negociação. Eles ficam um pouco ali enfraquecidos na negociação dentro do parlamento, mas do lado de fora, com o eleitorado, eles saem fortalecidos, porque, segundo eu ouvi aqui dos parlamentares, os eleitores, eles querem ver exatamente essa posição dos parlamentares que eles têm adotado aqui no Congresso Nacional. Com relação à sua primeira pergunta, né, Cláudia, realmente a gente entrou em contato com o PTB, o diretório do Rio de Janeiro, e o presidente, a assessoria confirmou que o presidente do PTB Rio, Marcos Vinícius de Vasconcelos Ferreira, ele sinalizou, ele tem como candidato para o Senado Federal o deputado Daniel Silveira, nessa vaga que vai abrir em outubro, porque eu lembro, há somente uma vaga para ser ocupada ali no Senado Federal esse ano, no Rio de Janeiro e em todos os estados. Um ponto interessante que a gente precisa analisar, a gente apurando por aqui, é que quem deixa essa vaga no Senado Federal é o senador do PL, Romário, é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, pode haver ali um probleminha, vamos dizer assim, uma instabilidade, porque existe essa possibilidade do PTB indicar o deputado Daniel Silveira como senador e o partido do presidente Jair Bolsonaro tem o senador Romário, que vai ser candidato à reeleição no Senado Federal. Isso aí pode criar uma certa instabilidade para ver quem é que vai ser o escolhido ali pela base de apoio do governo para ser o candidato ao Senado Federal. Mas, por enquanto, a gente também conversou com especialistas na área de direito, eles nos disseram que mesmo com a condenação do deputado Daniel Silveira, e veio o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, ele não é impedido de desempenhar nenhuma atividade aqui no Congresso Nacional. E ele segue fazendo isso, segue com a agenda normal, segue desempenhando a atividade como parlamentar e a gente continua aqui acompanhando as atividades dele. Essa semana, os parlamentares já estão deixando Brasília, ele também deve deixar Brasília hoje, porque é de praxe, quinta-feira os parlamentares já irem embora, mas ele segue aqui na atividade
atividade como deputado federal, Cláudia. Obrigada aí, Camila Yunes, pelas suas informações. Yasmin Costa, desculpa. Bom, agora a gente vai chamar para comentar esse assunto Felipe Pena. Felipe, a gente está falando de um deputado que foi condenado no STF por ataques à democracia, quase teve o seu mandato cassado. Ainda essa questão, né, a ser resolvida, tem muita gente dizendo que é uma afronta à Constituição. Como você vê essa questão, Felipe? Eu concordo, Cláudia. É claro que é uma afronta à justiça. Então, como que um deputado condenado pela justiça faz parte da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a Constituição mais importante da Câmara dos Deputados? É óbvio que é uma afronta, né? Mas é mais do que isso. Como eu já disse no programa passado, eu acho que o caso Daniel Silveira é uma grande cortina de fumaça para as pautas que o governo não quer discutir. Primeiro, é uma amostra de que o governo vai esgarçar essa relação com o Supremo Tribunal Federal e com seus ministros, e, portanto, são ministros também do TSE, principalmente o Alexandre de Moraes, que será presidente do TSE, porque o governo tem muito pouca confiança numa vitória eleitoral em outubro. Então já quer achar um culpado. Como eu disse, o governo Bolsonaro, a culpa é sempre dos outros. Então já está tentando buscar um bode expiatório para a sua derrota nas eleições em outubro desse ano. E mais do que isso, ao pautar esse assunto Daniel Silveira, esconde da pauta pública temas importantes que a gente acabou de discutir e só discutimos aqui porque estamos trazendo com muito afinco. O nosso grande problema é a economia, é o desemprego aí com essas taxas altíssimas que a gente acabou de dizer, o 9º pior país do mundo em desemprego no mundo, é a inflação em 2 dígitos, a inflação dos alimentos ainda maior, é o país que voltou ao mapa da fome com mais de 20 milhões de pessoas que não têm o que comer hoje nesse país. Então me parece que além de uma afronta ao Supremo, além de uma afronta à Justiça, ter um deputado condenado pela Justiça, mesmo com perdão, reparem, ele continua sendo condenado. Perdão significa que ele foi perdoado pelo presidente. Agora o presidente pode perdoar todo mundo, inclusive seus filhos, se forem condenados pela Justiça. Todos os condenados, todos eles podem ser perdoados pela graça presidencial, está na Constituição. Se é moral ou não é, o eleitor vai decidir em outubro. Agora, que é uma afronta, mas repito, pior do que a afronta ainda é a cortina de fumaça que o caso do Daniel Silveira joga sobre os reais problemas do país, que são o gás a R$150, os 14% de desempregados no país, os salários defasados e aqueles que não têm o que comer no dia a dia. Esse é o grande problema do país, é um problema econômico e não adianta essa cortina de fumaça porque o problema vai continuar. Vamos chamar agora o Paulo Figueiredo. Paulo, o Daniel Silveira agora quer se candidatar aí ao Senado, mas por conta da lei da ficha limpa, quando alguém condenado por um crime em decisão de colegiado, ele fica inelegível, né? E como afirmou a nossa repórter aqui agora há pouco, a Yasmin Costa, essa vaga no Rio é do Romário. Como ficaria essa questão? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, a questão da afronta à Constituição. Realmente, se houve alguma afronta à Constituição, houve justamente pelo Supremo Tribunal Federal, que vem afrontando a Constituição de forma rotineira. Faz bastante tempo que os chamados editores da sociedade, o poder moderador, acha que tem direito de fazer o que quiser, apesar, a despeito da Constituição, né? Então, nesse caso especificamente, o Supremo Tribunal afrontou diretamente o artigo 53 da Constituição, que diz que deputados e senadores são invioláveis em quaisquer das suas palavras e opiniões. Está lá, o texto é muito claro. Então, o deputado jamais poderia ter sequer sido processado. Por isso, essa sim é a principal afronta. Há uma afronta também na questão da separação dos poderes, quando o Supremo Tribunal Federal decide que ele tem o poder de cassar um voto popular. O voto popular do deputado Daniel Silveira foi eleito pelo povo do meu Rio de Janeiro, seguindo a absoluta forma da lei, então por isso ele tem todos os direitos que um deputado tem, né? Ele é um parlamentar, ou seja, ele fala em nome do povo do Rio de Janeiro e continuará falando, e o Supremo Tribunal Federal não tem o poder de reverter esse voto popular, né? Esse é um princípio da separação dos poderes. No momento que ele tiver, não há mais separação de poderes. Em relação a... Eu considero equivocada a interpretação de que ele não poderia ser candidato. Ora, tanto o Código Penal como a Constituição falam em do perdão presencial, perdão da pena ou das penas. Então, todas as penas. E
se há alguma dúvida em relação à interpretação, a dúvida é sempre favorável ao réu, indúbio pro réu. Então, se há alguma dúvida de se ele seria perdoado de todas as penas, inclusive essa de cassação de mandato, ela deveria ser sempre favorável ao réu. Não há uma vez que não há pena a ser cumprida, portanto, ele estaria livre, sim, para ser candidato ao Senado do Rio de Janeiro. A questão, respondendo a pergunta especificamente sobre a disputa com o senador Romário. Eu lamento dizer, mas o senador Romário foi um senador muito ruim pelo Rio de Janeiro. O senador Romário, acho que passou os 8 anos do seu mandato, se perguntar ao povo, aos meus irmãos cariocas, o senador Romário, e fluminense, né? O senador Romário passou, eu acho que os 8 anos jogando futevôlei. Ele fez algumas declarações, alguns ataques aí ao STF, mas foi completamente inexistente como senador. E o deputado Daniel Silveira, caso seja candidato pelo PTB, é um candidato, sim, muitíssimo competitivo, e eu diria que tem muito mais apoio da base que apoia o presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro do que o senador Romário, tá? Falo isso com bastante certeza. E no final das contas, quem deu esse protagonismo maior de mártir ao deputado Daniel Silveira foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, talvez o tiro tenha saído pela culatra.